Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiago Souza. Mais uma vez aqui, é um prazer enorme estar aqui, né, gravando esse vídeo. Ao meu lado aqui está o Marcos, um grande colaborador da Brasil Grande. E hoje, pessoal, um tema muito interessante, um tema que está bastante em voga no momento, que seria a família do Faustão, né, indo no Senado, indo no Congresso, querendo, né, que se passe um projeto de lei para que todos os brasileiros doem órgãos, né? E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Vocês acham que é um projeto viável? Vocês acham que isso deve ser obrigatório, como está se proposto? Antes da gente iniciar esse bate-papo, pessoal, eu peço que vocês, né, dê um like no vídeo, compartilhem, né? Vamos ajudar a Brasil Grande a crescer cada vez mais, né? Vamos compartilhar esse vídeo aí no WhatsApp de vocês, né? Vamos fazer o movimento nacionalista cada vez mais forte, como ele está em voga agora no Brasil, né? Grandes expoentes do nacionalismo. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Agora eu passo a palavra para o Marcos, né? Ele vai fazer o comentário inicial, o que ele acha desse tema, né? Aí depois ele volta aqui para mim também, a gente faz uns comentários e a gente vai fazer um bate-bola aqui, né, sobre esse tema, que é um tema bem interessante aqui, né, que está em voga no Brasil. Eu passo a palavra para você, Marcos. Beleza, muito boa noite aí a todos, boa noite, Tiago. Meu nome é Marco Júnior, vou fazer uma breve apresentação. O nome é Marco Júnior, eu sou articulista do Brasil Grande, sou servidor público e formado em engenharia de produção, né? Eu gosto de falar de política, economia, sociedade e outras coisas que vier a dar na minha telha. E, assim, o tema é bem... Antes de eu entrar no tema propriamente dito, a gente tem que contextualizar, né, a situação, né? Primeiramente, o apresentador de TV, Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, ele precisou de ser hospitalizado, teve um quadro de insuficiência cardíaca. De início, o quadro até começou a melhorar, mas aí depois voltou a piorar e aí chegou a uma situação que ele necessitava de um transplante de coração, né? E ele entrou nessa lista única, e eu estou deixando bem claro, né? Acho que o nome mais correto é uma lista única, não uma fila única, né? Porque existem diversos requisitos a serem cumpridos, né? Para que a pessoa que venha receber esse órgão doado possa recebê-la de fato, né? Existe uma série de critérios, né? E em questão de poucos dias, na verdade, acho que 2 dias, se não me engano, o apresentador recebeu, né? Recebeu esse órgão, né? Era inclusive de uma pessoa, se não me falha a memória, de 38 anos aí, que acabou falecendo, né? Ele recebeu esse órgão, o órgão foi transplantado. Ele, obviamente, precisou de passar por um período de observação, até para verificar se o órgão não iria ser rejeitado, e aí ele já teve alta, né, do hospital. O órgão não foi rejeitado, ele já teve alta. Dito isso, né, teve o fato que já foi apresentado aí pelo colega Tiago, né, o filho dele foi ao Senado, né, trabalhar, né, pela aprovação de um projeto de lei, que é o projeto 1774/2023, né, que é de autoria de 2 deputados, né? Então, estou vendo aqui, inclusive, vou compartilhar aqui uma tela aqui para vocês, né? Essa tela aqui que vocês estão vendo, da Associação Médica Brasileira, o projeto de lei 1774/2023, dos deputados Marangoni, da União São Paulo, e Maurício Carvalho, da União de Rondônia. E essa proposta, ela trata da doação presumida de órgãos. Então, ou seja, toda pessoa, todo cidadão brasileiro, né, ele seria presumivelmente um doador de órgãos. Então, caso ele não quisesse dispor seus órgãos para doação, ele deveria registrar num documento, né, que ele não quer ser doador de órgãos. Então, ou seja, e essa manifestação pode ocorrer, né, a qualquer momento. Assim, né? E a gente, então, assim, essa é a questão.
Isso, inclusive, em outros países adotam isso, né? Se não me falha a memória, a Espanha e a Áustria, elas adotam esse modelo, né? Que é um modelo que todo mundo seria presumivelmente doador e cabendo a essa pessoa poder revogar, né, a qualquer momento esse ponto, né? Tipo, de não, caso a pessoa não quisesse dispor seus órgãos para doação, ela teria que expressamente registrar essa vontade de não doar, né? Enfim, vamos aos pontos. Primeira coisa, eu vou fazer cabe algumas considerações. Primeiro, né, eu acredito que o projeto tem uma boa intenção, né, de você poder facilitar, desburocratizar, você, digamos assim, ampliar a oferta, né, de órgãos para as pessoas que mais precisam, né? Tipo assim, é claro que o Faustão teve uma certa sorte, vamos dizer assim, e aí depois eu vou explicar o ponto onde que eu quero, por que que eu disse sorte, né? Mas tem pessoas que estão aí há meses e às vezes até mais de ano, né, na fila por um transplante de um órgão. E então, ou seja, você tendo a ampliação dessa oferta, você tende naturalmente a diminuir esse tempo de espera. O outro ponto, que é o ponto da própria, digamos assim, da rapidez do transplante de coração do Faustão, né? É que muitas pessoas questionaram, né? Logo de cara, nossa, como é que ele recebeu tão rápido? E aí, tipo, teve pessoas que já falaram, não, que o sujeito é rico, coisa do tipo. Vamos lembrar do seguinte, é uma fila, ou melhor, é uma lista única. Então, ou seja, todo mundo que precisa desse órgão entra nessa lista. Não tem, tipo assim, não dá para simplesmente, isso independente se for da rede pública ou da rede particular, né? Isso, inclusive, é um aspecto do SUS muito positivo, né? Porque, tipo, não, você evita, justamente é feito para minimizar ou evitar esse risco de favorecimento. Vale lembrar o seguinte: nos Estados Unidos, né, um transplante de coração é na casa de milhões de reais. Então, ou seja, se você precisa desse órgão, né, tipo assim, você vai na prática contrair uma dívida para a vida toda, né? Então, assim, é uma situação muito complicada para quem precisa desse órgão lá, enquanto aqui, né, não tem digamos assim, é um procedimento de graça. Obviamente, a gente paga imposto para isso. E, assim, por que Faustão teve essa tamanha rapidez, né, na questão do transplante do órgão, né? Primeiro, ele é de idade, né, ele tem mais de 70 anos, então essas pessoas elas já têm uma prioridade de receber o órgão. E segundo, que ele tem um tipo sanguíneo B negativo, se não me falha a memória, né? Então, ou seja, é um tipo sanguíneo muito raro, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que tem esse tipo sanguíneo. E para o efeito do transplante, né, são poucos órgãos que são compatíveis, né, com esse tipo sanguíneo. E aí teve uma pessoa que estava na frente, os médicos que foram da equipe que cuida dessa primeira pessoa acabaram rejeitando o órgão, e aí esse órgão acabou indo para o apresentador, né? Dito tudo isso, né, agora sim vamos partir para o ponto, né, da questão da doação presumida. Acredito que o projeto seja bem intencionado, né? Eu acredito que a doação de órgãos, ela precisa ser incentivada, ela precisa ser estimulada. Uma grande nobreza quando a pessoa fala que vai dispor de seus órgãos, seja em vida mesmo, ou quando falecer, se porventura vier a falecer, dispor seus órgãos aí para doação, né, para servir para outras pessoas, né? Contudo, né, e aí existe um certo ditado, né, que cabe muito bem a esse projeto de lei, né? O diabo mora nos detalhes, né? O diabo mora nos detalhes. E quando a gente vê isso, né, a doação, você tem primeira coisa, uma discussão, é um projeto que está querendo se passar sob o efeito de um evento de comoção nacional, né?
E, assim, via de regra, esses projetos que ocorrem em eventos de comoção nacional, muitas vezes são feitos meio que a toque de caixa, né? São feitos muito rapidamente, sem uma análise, sem uma, digamos, uma discussão aprimorada, né? Não só com os parlamentares, mas também com especialistas da área médica, né? Especialistas que lidam com essa questão dos transplantes, né? E, assim, existe o risco de sair uma legislação muito, digamos assim, muito feita nas coxas, né? Muito mal feita nessa questão. E, para além disso, né, existe uma situação muito complicada, né, que é o fato de existir a doação presumida, ou seja, todo mundo seria automaticamente considerado doador de órgãos, né? Caberia à pessoa, né, registrar, né, expressamente que não disporia de seus órgãos para doação, né? Que na prática, então, ou seja, se no contexto total é preciso do consentimento prévio, né, do doador para isso, e às vezes esse consentimento muitas vezes não é considerado nem pela família, ou seja, a família pode simplesmente, olha, mesmo que o doador em algum momento tenha a vontade de dispor de seus órgãos, a família pode recusar, existe essa possibilidade, né? Já na situação atual, caberia ao doador presumido negar esse consentimento, revogar esse consentimento. Na verdade, não, na verdade, assim, é um consentimento inverso, né? Porque, na verdade, você não está consentindo, já vem automaticamente, cabe você revogar, né? Então, assim, você cria uma situação que aí sim pode ser perigosa. Por quê? Né? Se toda pessoa é doadora, presumida, de órgãos, mas a pessoa pode revogar o consentimento a qualquer momento. Ora, mas assim, a gente sabe muito bem que as pessoas, às vezes por esquecimento mesmo, é só você pensar, né? Quando você vai assinar algum programa, né? Algum programa que você tenha que pagar uma assinatura mensal, às vezes vem a assinatura promocional, você está pagando lá, dá um valor, mas chega um tempo, vem o valor cheio, né? E você nem percebe, né? Estou falando de uma situação trivial. Imagine algo tão sério quanto é a questão da doação de órgãos, né? E vamos lembrar, né? Se você tem uma oferta, digamos, bastante, não vou dizer quase que limitada, mas muito ampliada, né, desses órgãos, né? E por algum azar, né, quem é doador presumido cai na mão de alguma equipe médica sem escrúpulos, né, inescrupulosa, e existem casos disso, e aí cabe registrar outro ponto: incentivos importam, tá? Isso é uma regra básica da economia, inclusive. Você pode estar abrindo um caminho muito perigoso, né, para incentivar práticas médicas que levem, por exemplo, pessoas a ter morte cerebral, né, a ter o processo de morte cerebral dela acelerado, ou até mesmo induzir as pessoas à morte cerebral apenas para dispor esses órgãos para doação, né, sem falar na questão do tráfico de órgãos, né? Então, existe um problema, inclusive tem um caso aí bastante, voltou aí à voga nas redes sociais, né? Eu não lembro o nome, não lembro o nome agora, né? Eu acho que o Thiago pode comentar isso melhor, que de uma pessoa que o filho dele acabou sendo morto pela equipe médica, para que essa equipe extraísse os órgãos dele, né? Desse filho, né? E ele está lutando aí há anos na justiça para que se faça devida, digamos assim, se faça devida punição aos responsáveis, né? Então, assim, o que nós temos, né? Eu acredito que digamos assim, essa revogação do consentimento prévio por parte do potencial doador é um ponto que me faz discordar desse projeto de lei. Eu acho que a gente não pode abrir mão do consentimento prévio. E veja bem,
né? Eu lembro, eu sou servidor público, né? E eu trabalho na área de educação, trabalho em secretaria, né? Que é um setor que demanda a área de matrícula. Quando se faz a matrícula do aluno, o que vem? Tem um termo de consentimento para tratamento de dados pessoais, que é um termo que já está aí, existe por conta da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que marcar uma opção que você consente ou que não consente com o tratamento desses dados, e aí você ou seu pai, se for menor de idade, tem que assinar esse documento para você dispor seus dados pessoais para a instituição de ensino. E aí, veja bem, se um dado que é algo mais trivial, vamos dizer assim, um dado pessoal seu, demanda um consentimento seu para que você possa dispor esses dados para o governo ou as instituições públicas, por que não? Né? Por que não manter esse consentimento prévio também para doação de órgãos? Né? Tipo, o doador poder registrar a vontade dele ser soberana de fato, ou seja, no caso, se ele for registrar essa vontade de ser doador, nem mesmo a família poder revogar essa vontade. Eu acho que não, sou contra que a família atropele a vontade do doador. Eu acho que tem que prevalecer a vontade do doador, porém tem que ter um consentimento prévio. Né? Do contrário, né, você tem aí uma situação que pode se tornar muito problemática no futuro. Né? Passo a palavra para o colega Tiago. Perfeito, meu amigo, perfeito. Você tocou num ponto muito importante, né, sobre casos que acontecem no Brasil e no mundo, né, desse mercado negro, casos famosos que aconteceram mundo afora, aqui no Brasil também. Se as pessoas aí foram pesquisar um pouco pelo Google, até mesmo pelo YouTube, vão se deparar com os diversos casos onde pessoas já foram condenadas por conta disso, equipes médicos, equipes de enfermagem. Bom, a gente sabe também, e recentemente eu estava fazendo uma pesquisa no Google, e durante a pandemia aumentou-se muito, né, essa questão de tráfico de órgãos, tanto no Brasil como no mundo afora. Ou seja, se a gente for parar para pensar, né, se já estava acontecendo muitos casos assim aqui no Brasil, antes desse projeto realmente se tornar um projeto de lei, eu fico me perguntando, e agora, como é que vai ser? Né? Que a gente sabe que esse é um problema real na saúde pública brasileira. Às vezes a pessoa, né, com uma determinada doença, alguma coisa que poderia ser revertido, né, a gente sabe que através de equipes inescrupulosas, né, de médicos, de enfermagem, vão lá, aplicam uma determinada medicação naquele paciente, é decretada a morte cerebral, por quê? A partir do momento que é decretada a morte cerebral de um paciente, né, a gente sabe que pode ser retirado o órgão, né, dessas pessoas. Porque coração, pulmão, todos esses órgãos, né, eles podem parar, mas também depois de um tempo eles podem voltar, né, ao funcionamento normal. O cérebro não. O cérebro ele é essencial, né? E agora, como é que vai ser, né? Tem muitos casos que devem ser analisados também. Por exemplo, vamos supor que a partir desse momento, esse projeto de lei, né, passou pelo Congresso, foi sancionado, passou pela Presidência da República e também foi sancionado. Né? Bom, se acontece da pessoa, porventura, né, que seja um doador, aí, por exemplo, acontece um acidente, ele sofre um acidente, né, de carro, e aí, como é que vai ser? A família, como é que fica a questão da família por conta disso? A família, mesmo assim, vai autorizar, né? Vai ter um consentimento da família ainda, ou a pessoa foi decretada como morta, não vai ter nenhum tipo mais de consentimento familiar, esses órgãos já vai ser retirados, né?
como é que fica a questão também dos funerais a partir de agora, né? Porque é, vai haver funerais e tudo mais, né? Vai haver enterros normalmente, porque a família, né, em leito de morte, né, o que elas normalmente elas acabam fazendo, né? Elas acabam, né, se eles têm algum funerário, né, é acionada a funerária ali e tudo mais, e tem todo aquele procedimento funerário. E agora, como é que vai fazer isso? Como é que fica isso a partir de agora? Por isso, esse projeto de lei também, eu acho que está sendo um projeto muito rápido, né? Ele está sendo discutido de uma forma muito rápida e todos os pontos, né, devem ser analisados. Não é simplesmente a família do Faustão ou a família de qualquer pessoa no Brasil chegar lá no Congresso, ó, a partir de agora isso deve virar lei. Não, não é assim que funciona um projeto de lei. São diversos pontos ali que devem ser abordados, né? Aí eu passo a palavra para o Marcos novamente, se ele quiser complementar esse assunto, né? Se ele tem alguma coisa a mais para falar sobre isso, né? Eu passo a palavra para Basicamente, você, sim. Marcos. Beleza, muito obrigado aí, Thiago. A questão, né, que está sendo colocada é justamente essa questão da pressa, né, por conta de um fato de comoção nacional, né? Então, assim, e muitas vezes, né, por conta dessa comoção nacional, você quer passar um projeto de lei que muitas vezes não é devidamente discutido, não passa por uma discussão aprimorada, não passa por uma discussão que envolva especialistas da área, mais uma vez, tipo pessoas médicos que atuam na área, médicos que atuam nessa questão dos transplantes de órgãos, pessoas que trabalham com ética médica, com bioética, inclusive, né, trabalham nessa questão sobre esses aspectos éticos, né, por trás, né, dessa questão da doação de órgãos. E assim, eu vou falar sobre o caso que eu comentei, né, que inclusive eu vou passar aqui para a tela, né? Que é um caso bem conhecido, né? Já vai fazer aí, já tem mais de 20, agora 23 anos, tá? Que é o caso Paulo Pavese, né? Inclusive esse caso voltou à tona por conta, inclusive, desse projeto, dessa discussão do projeto de lei, né? O que que aconteceu, né? O fato aqui está muito claro, ele se acidentou, né? Num playground de um prédio. E aí ele foi vítima de um erro médico numa cirurgia, e ele foi levado para a Santa Casa, né? Teve os órgãos retirados após um diagnóstico de morte encefálica, que foi depois que veio as investigações, foi um diagnóstico forjado, né? E aí, assim, depois ele recebeu, né? O pai recebeu uma conta hospitalar, né? Questionou as cobranças, né? Ele fez o questionamento às cobranças e deparou com dados que não condiziam com o que havia sido feito, né? Inclusive, e teve até cobrança de medicamentos para remoção de órgãos, que normalmente quem custeia isso é o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, ele investigou por conta própria, né? Foi reunir provas para provar as irregularidades, né? Ele já está, o pai desse rapaz, já está fora do Brasil, né? Mora fora do Brasil. E aí ele descobriu que teve um esquema para retirada de órgãos de pacientes em Poços de Caldas, né? E isso foi descoberto, né? Os médicos, inclusive, foram condenados, mas se não me falha a memória, essas condenações acabaram sendo anuladas, né, pelo Supremo, né? Então, assim, esse caso voltou à tona justamente por conta dessa discussão, né? Porque, mais uma vez eu repito, inclusive, se você e aí entra o aspecto, já que eu falei de aspecto ético, vamos entrar no aspecto ético aqui que está por trás dessa lei, né? A gente tem que entrar na seguinte questão, né? Primeiro, que incentivos importam, do ponto de vista econômico, né? Se toda pessoa passa a ser um doador presumido, né? O que vai acontecer? Basicamente, qualquer pessoa fica muito mais fácil de você
ou você forjar um diagnóstico de morte cerebral, ou você induzir uma pessoa à morte cerebral, ou se a pessoa ela corre o risco de ter uma morte cerebral, mas dá para algo ser feito para evitar. Você pode simplesmente não evitar, deixar que ela tenha a morte cerebral para que possa extrair os órgãos. E outro aspecto, né, que é a questão, isso foi muito bem abordado tanto pelo Rafael Machado como pelo Lucas Leiroz, da Nova Resistência, né, nos perfis dele no Twitter, né, que é a questão que você transforma, né, a comodização, né, você transforma, né, a vida humana numa commodity, né, que passa a ser regulada por princípio de oferta e demanda. Né? Então, ou seja, se você amplia a oferta, né, se você tem uma oferta quase que ilimitada de órgãos humanos, o que impede, né, de uma pessoa, né, que venha pagar um determinado valor por um órgão de uma pessoa, e aí você gera, e aí isso pode levar realmente à questão de uma equipe médica inescrupulosa aceitar isso, provocar a morte cerebral de alguém, né, para poder obter esse órgão. Né? Então, é algo assim, bastante perigoso. Né? Nós estamos diante aí de uma situação que o projeto de lei em si, ele é bem intencionado, né? Eu acredito nisso, mas isso tem que ser, a gente não pode, eu acho assim, o principal ponto que está aqui é a questão do consentimento do doador, porque senão você não tem nem o mesmo elemento voluntário, né, da vontade de doar. Todo mundo, porque na prática o governo, né, o Estado, considera você automaticamente doador. Então, assim, da forma como está posto, né, eu me oponho, né, ao projeto. Perfeitamente, Marcos, perfeitamente, né? Só lembrando, pessoal, que ninguém aqui é contra a doação de órgãos. Eu acho que isso é uma atitude muito louvável, né? Se a pessoa é doadora em vida, né? Se ela deseja ser doadora de órgãos em vida, é uma atitude muito louvável, né? A gente sugere que o brasileiro cada vez mais, né, tenha essa nobre atitude, né? Porque um coração, um rim, né, órgãos como o pulmão, né, a gente sabe que tem milhares de pessoas, né, aguardando na fila do SUS, aguardando esse transplante, certo? Só que muitas delas, eles acabam falecendo antes mesmo, né, de receberem esses órgãos. E com essa comoção que está tendo por conta do Faustão, eu espero que projetos como esse possam ser revistos no sentido de conscientizar a população, né, que a partir de agora, quando você tiver um ente, né, algum parente que faleceu porventura de uma determinada circunstância, né, que essa pessoa, né, assine um termo antes, né, deixe um termo antes, falando, ó, eu, tal, 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 quero ser doador de órgãos. Aí tudo bem, tudo tranquilo, né? Eu acho que atitudes como essa, elas devem ser passadas pela frente, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe se é um filho que pode precisar de um órgão, né? Se é uma esposa, se é um esposo, né? Até mesmo um pai doente, uma mãe doente, né? Ou seja, que o brasileiro, né, desperte para isso a partir de agora, né? Que essas atitudes sirvam de lição para que todos nós sejam um pouco mais humanos, né? Sejam um pouco mais humanos nessa parte e que esses projetos de leis, antes de serem passados tanto na Câmara como no Senado e antes mesmo dele ser sancionado pelo presidente atual da República, né? Que essas pessoas analisem todos os pontos, tanto os pontos positivos como os pontos desses projetos. Mas eu quero agradecer aqui a participação do Marcos, né? Eu vou passar a palavra final para ele.
Pessoal, eu quero pedir desculpas para vocês também, que eu tive um probleminha aqui na minha internet, né? Acabou afetando a qualidade da minha câmera, mas a gente não pode te passar, né? Não pode deixar de passar essa mensagem para vocês, né? Compartilhem, né? Curtam esse bate-papo aqui, curtam esse vídeo, tá bom? Aí eu passo a palavra aqui para o Marcos para ele poder fazer as considerações finais. Mais uma vez, eu quero agradecer a paciência e a audiência de todos, né? Antes da gente encerrar aqui, eu quero poder mais reforçar, né? Eu acredito na boa intenção do projeto, eu acredito que na nobreza do ato de doação de órgãos, né? Eu não, de nenhuma forma eu me oponho a isso, eu acredito que deve ser algo incentivado, estimulado, né? Eu acho que deve ter incentivos a isso, porém, da forma como está posto, não há como apoiar, né? Porque principalmente diante do quadro que a gente tem em nosso país, né? De casos, né? De corrupção na equipe, na área médica, e de casos até que realmente, e da questão do tráfico de órgãos, né? Você criar uma situação que possa estimular, né, práticas médicas, algo que possa, ainda que não tendo essa intenção, mas que acabe resultando em estimular práticas médicas inescrupulosas, né, é algo que me leva a ser contra, né? Eu acho que a gente não pode abrir mão, não pode prescindir, né, desse consentimento prévio, né, por parte do doador, né? É claro, eu defendo que a vontade do doador deva ser soberana, né? Eu acho que nem mesmo a família poderia revogar, né? Mas eu acho que tem que ter a vontade do doador. O doador, tipo assim. Então, como eu disse, é algo nobre, é algo que deve ser estimulado, mas a gente não pode atropelar, né, essa discussão por conta de uma comoção nacional, né? Acho que a gente tem que fazer a discussão mais trabalhada, chamar especialistas da área, chamar especialistas da área médica, da área de ética, para que essa questão possa ser melhor trabalhada. E mais uma vez, repito, a gente não pode prescindir do consentimento do paciente, né, ou no caso, do consentimento do doador nesse sentido, né? No mais, eu quero agradecer a todos aí que nos assistiram e desejo uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa qualquer hora. Isso mesmo. Uma boa noite para todos, né? Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, né, nos grupos e vamos ajudar a crescer o movimento nacionalista no país. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Amém.